Você sabe o que é ficha técnica? É uma ferramenta de controle de estoque. Vamos lá. Vamos supor que você tem um buffet, você tem uma padaria ou até mesmo um supermercado. Vamos pegar o exemplo do supermercado, porque talvez fique melhor para todo mundo entender. O supermercado ele compra farinha de trigo para revender. O cliente compra, ele sabe que tem um cliente que entra dentro do supermercado dele para comprar uma farinha de trigo. Só que dentro do próprio supermercado tem uma seção de padaria e ele utiliza farinha de trigo para produzir o pão. Então como é que você conduz essa situação de estoque para controlar o estoque da farinha de trigo? Você compra a farinha de trigo, forma o estoque. Mas essa farinha de trigo tem saída para revenda, ou seja, para vender para o seu cliente e também para ser utilizada como insumo na produção de pão de sal. Como que você faz esse controle? Você precisa se resguardar da seguinte forma. Qual é a ficha técnica do pão de sal? Essa ficha técnica, você tem que guardar ela, porque se um dia for exigido da fiscalização, se questionar o teu estoque, você vai comprovar, olha, para produzir o pão, eu preciso de X quantidades de cada ingrediente. E, por exemplo, a farinha de trigo é 45 gramas para cada pão de sal. Então, se naquele dia eu produzir 1000 pães de sal, então eu faço uma multiplicação entre a quantidade que eu produzi vezes a quantidade ou seja, as 45 gramas por pão, e aí eu sei que essa é a amortização do estoque que eu tenho que considerar referente à farinha de trigo que eu tirei lá do meu estoque para produzir pão de sal. É importantíssimo você ter isso dentro da sua padaria, dentro do seu supermercado. Se você não tem esse controle, você se perde no controle do seu estoque. E aí quando você vai fazer uma verificação, lá o estoque físico tem uma quantidade, aqui no seu sistema tem outra, e você não consegue encontrar um parâmetro para se justificar diante de uma possível fiscalização, ou ainda pior, você não consegue encontrar um parâmetro para saber se você está gastando mais farinha de trigo do que deveria, se está perdendo farinha de trigo no seu estoque. Você não tem condição de chegar à origem do problema se você não tiver informação. A gente só gerencia uma empresa, a gente só gerencia indicadores a partir de informações. Quando você não tem informações, não tem como você gerenciar nada. Então, essa aqui é uma outra ferramenta, tem muita gente que não sabe e não coloca isso dentro da sua empresa, não sabe como trabalhar essa questão da ficha técnica. A ficha técnica é um documento que você vai guardar, mas você tem a possibilidade de colocar isso customizado dentro do seu sistema, porque isso é um outro problema. Tem muita empresa que tem que fazer o que? Abaixo de estoque manual, ou seja, pega a quantidade de pão produzida no dia e vai lá e abate o consumo de farinha de trigo no estoque. Mas tem como você automatizar esse processo, sem que você precise ficar dando baixa de forma manual no seu estoque. Qual é a forma que eu recomendo mais? Eu recomendo que seja a forma automatizada, porque quando você automatiza o processo, você acaba eliminando a possibilidade de ter erro humano nesse processo. E quando você elimina essa possibilidade, o seu estoque acaba ficando mais certo.